Seja muito bem-vindo a uma série de ensinamentos bíblicos onde Jesus nos ensinou de fato como nós devemos levar a nossa vida aqui nesse mundo, sabe? Muitas pessoas não se dão conta de que tudo que nós precisamos saber, Jesus ele já trouxe até a nós. Jesus ele já nos deu esses ensinamentos, estão todos aqui na Bíblia Sagrada, principalmente nos evangelhos e também ali a vida dos apóstolos que seguiam os passos do Senhor Jesus, os passos que ele deixou como exemplo para seguir. E hoje a igreja ela tem que se atentar que nós devemos seguir esses passos. Nós não somos mais pessoas que somos guiados pelas ideologias das trevas nem do mundo. Nós não podemos aceitar que as ideologias do mundo elas tomem conta e ditem ordens para a nossa vida. A nossa ordem, a nossa vida deve seguir ao direcionamento do Pai através da pessoa do Senhor Jesus e dos ensinamentos dele. Por isso que nós vamos começar aqui falando dos ensinamentos, ensinando aqui aquilo que Jesus deixou para ser ensinado, que está aqui nos livros, nos evangelhos e também no livro aqui das cartas dos apóstolos. E nós vamos começar aqui desde já falando que os ensinamentos que serão dados aqui não são ensinamentos de homens, nem muito menos do mundo, nem das trevas. É um ensinamento que veio de Cristo para a igreja, para cada um de nós. Se você é igreja, eu te convido a estar aqui comigo nesses vídeos para aprender mais do Pai, aprender mais com Cristo, com aquilo que Ele deixou para nós aprendermos aqui nesse mundo. E nós vamos hoje falar aqui, começar esse vídeo dos ensinamentos de Cristo falando o que ele disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, onde ele diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus elas não passam e elas não devem passar para a minha e para a tua vida também. Quantas são as pessoas que elas não se dão conta que os anos vão passando, elas vão deixando que a palavra ela fique morta dentro delas, ela fique infrutífera dentro delas. E nós não podemos correr esse risco, queridos. Por isso estamos aqui para ensinar a respeito dos ensinamentos do Senhor Jesus, das palavras que não podem e não devem morrer no seu coração e na sua vida, nem na minha. Por isso, eu quero lembrar você que desde o princípio Jesus ele já estava aqui nesse mundo atuando na criação, na verdade. Tudo se fez por intermédio dele. E talvez você fale assim, Jesus já começou a existir depois que ele veio ao mundo, depois que ele veio e se manifestou aqui no mundo como ser humano, mesmo sendo Deus, para tirar o pecado do mundo. Não, Jesus já havia se manifestado, ele já era e já é desde o princípio de tudo, desde a criação de tudo. E nós vemos isso lá no livro de João, no capítulo 1, e eu quero ler aqui esse capítulo 1 para vocês, que diz assim, no Evangelho de João, capítulo 1, a encarnação do verbo, ou seja, Jesus. Ele está falando aqui de Jesus, do Senhor Jesus. Ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aí que vem falando sobre João, né, que veio anunciar a vinda do Senhor Jesus a esse mundo para então tirar o pecado, né, do mundo, das pessoas que se rendessem a ele. Jesus ele veio para nos reconciliar com Deus. Mas é bem interessante frisar isso aqui agora, que ele já era e é desde o princípio. Ele não foi simplesmente alguém que veio ao mundo como eu e você chegamos ao mundo, nascemos por causa do homem, de uma mulher que, né, se casaram e conceberam e tiveram a nós, a mim, a você, meu pai e minha mãe me tiveram, e a você, seu pai e sua mãe tiveram você. Não, Jesus ele não veio dessa maneira, ele veio por obra do Espírito Santo, pela vontade de Deus, para que então o homem que se perdeu lá no Éden por causa do pecado,
pecado, então esse homem viesse a ser reconciliado por Deus através de Cristo, porque sim, sem ele não poderíamos ter acesso a Deus. Por quê? Porque lá no Éden tudo se perdeu. Mas desde o princípio ele já estava lá. E tudo foi feito por intermédio dele. Quando Deus ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele estava falando ali com Cristo e com o Espírito Santo. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, desde o princípio esteve ali na criação de tudo. Mas como eu havia falado, e vou falar novamente, ressalto aqui novamente, o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, e o homem foi se corrompendo a cada dia mais, se perdendo no seu pecado, na sua distância, no seu distanciamento de Deus. Deus tentou de todas as maneiras se reconciliar com o ser humano através ali de Abraão, Isaac, Jacó, e continuou Davi e muitos outros servos e servas de Deus que habitaram, que moraram nesse mundo no passado. Mas Deus, ele, desde o princípio, também já tinha um plano de enviar Jesus para a redenção do pecado, para a redenção do ser humano, para que o homem então pudesse novamente se reconciliar com Deus e se aproximar dele e ter o direito de passar a eternidade com Deus, como ele criou para ser desde o princípio. E tudo se perdeu. Volto a falar isso aqui agora. Então, se você quer aprender mais sobre os ensinamentos do Senhor Jesus, que são vida, que são realmente o caminho, a verdade, a vida que nós devemos seguir, se você deseja entrar por essa porta estreita e por esse apertado caminho que conduz à vida eterna, que Jesus falou, então eu te convido novamente a estar comigo aqui nos ensinamentos do Senhor Jesus, onde nós vamos aprender aquilo que Ele quer que nós venhamos aprender, aquilo que Ele deixou para que nós venhamos ter como manual de vida, como a nossa bússola para vivermos nesse mundo, para sermos felizes nesse mundo. Ele começou falando aqui das bem-aventuranças, e o próximo vídeo nós vamos falar sobre isso aqui, aquilo que faz de fato o ser humano ser feliz, porque bem-aventurado significa uma pessoa feliz. E Jesus, ele falou quem são as pessoas felizes, e nós vamos falar aqui no próximo vídeo sobre isso. Fique com Deus, tenha paz, e eu te convido a estar comigo aqui nos próximos vídeos. Fique com Deus e tenha paz.